Deputado Heitor Ferrer. Senhor presidente, deputado Dedé Teixeira, senhores deputados, deputadas, o secretário Francisco Bezerra, com a cumplicidade da mesa diretora, se comportou ontem aqui não como um deputado, como nós somos, mas como um deputado especial, sem mandato, foi mais real do que o rei, porque, como disse no pronunciamento do deputado Vasco Landim, o governador Cid Gomes, nas vezes que aqui compareceu com respeito, nunca foi agressivo com nenhum parlamentar, nunca ousou destratar a classe política, porque ele é político. E ontem, o secretário, ele simplesmente colocou no mesmo cesto todos os políticos, inclusive o governador, que não tinham legitimidade e que deveriam renunciar. Quando ele quis agredir ontem a deputada Roberta Pessoa, ô deputada, me desculpe, a senhora não é Roberta, a deputada Fernanda Pessoa, ele agrediu a todos, quando disse que ela deveria renunciar, porque as vozes das ruas diziam que os políticos do Brasil tinham que renunciar, inclusive o governador Cid Gomes. Fato, deputado Antônio Carlos, deputado Eliane, deputado Mesquita, deputado Vasco Landim, deputada Roberta Pessoa, que ele, de propósito e na intenção de desrespeitar a deputada, trocou o nome dela de propósito, de maneira jocosa. Ele foi jocoso, foi desrespeitoso. O preço é do parlamento. Quem paga, porque as pessoas me ligaram ontem, decepcionadas conosco. Agora é bom que se frise. Decepcionada conosco, deputados, porque na visão dos outros o parlamento se calou, o parlamento se curvou, o parlamento ficou intimidado com a presença do secretário, porque não nos foi dado o direito de falar. Ele foi o senhor do tempo, ocupou a tribuna dos deputados eleitos pelo povo, porque essa tribuna aqui é nossa. Essa tribuna tem representação popular. Aqueles que não correspondem aos anseios da população, que a população casse no próximo pleito. Não venha o secretário aqui propor a renúncia do mandato da deputada Roberta Pessoa, como ele chamou várias vezes, que é a deputada Fernanda Pessoa. Eu vou propor aqui aos deputados que essa tribuna, quando não possa haver o parlare, que é o falar, que a mesa convide as autoridades do governo, secretários, que prestemos o bom serviço de ele prestar conta da pasta, mas já com um formato de deputado nenhum se pronunciar. Porque aquilo é um desrespeito. O deputado não poder se utilizar do seu tempo, porque chega uma autoridade estadual e o formato não permite que ele fale. Então, deputado Roberto Mesquita, vamos fazer diferente. A tribuna, ótimo quando o executivo vem, porque o povo quer ouvir. Vem aqui o secretário de Segurança, de Saúde, de Educação, todos. Ótimo que venham, mas já com o formato de que ele falará não aos deputados, porque nós acompanhamos, através de diários oficiais, através desse intransparente, ou tão transparente portal que ninguém vê nada, portal da transparência, é tão transparente que ninguém vê nada. Deputado Heitor, que ele fale, deputada Eliane, que ele fale à sociedade cearense, mas que a sociedade cearense já saiba que nós não vamos falar.
porque o nosso falar é vergonhoso. O nosso falar Na sequência, é a inversão de tudo que há no parlamento. É inaceitável que um secretário venha para cá Deputado Júlio César e também. fale, como disse a deputada Silvana, 2h30 sem poder ir ao banheiro, sem poder beber água, e que eu fale 3 minutos. Tá, deitou uma parte. E que no final dos 3 minutos o meu tempo seja cortado pela presidência do poder. Que o secretário venha, e é bom que venha, mas que a partir de agora, nós, pelo menos nós, deputados Roberto Mesquita, Antônio Carlos, Eliane, Vassi Landim, que eu quero parabenizá-lo, porque ontem eu me senti representado por Vossa Excelência, porque eu não pude mais falar, eu não tinha mais como falar, e eu ouvi as mentiras postas aqui pelo secretário, na visão dele, na hora oficial do Ceará, que ele se utilizou da tribuna para fazer a famosa Hora do Brasil aqui no Ceará, que faça, mas sem a legitimação feita por nós. Nós não podemos legitimar a visão que o governo tem dele próprio. Nós estamos aqui hoje falando, e estou falando com indignação, porque ontem me foi cassado o direito de representar o povo. Porque a minha tribuna, que aqui tem a representação popular, foi doada de maneira autoritária com alguém que veio para cá com faca nos dentes. Riscou faca nesse plenário, foi jocoso, desrespeitou o deputado. Ora bem, até a minha inscrição ele foi jocoso. Foi jocoso, deputado. Eu pensei que o senhor fosse se inscrever lá pela uma das últimas inscrições. Agora deu mesmo. Olha bem, viu o que eu tenho para lhe dizer. olha bem, ele, até a maneira de eu me inscrever, o autoritário secretário, ainda veio fazer jocosidades. Estou aqui, jornalista Fábio Campos, hoje, com a faca nos dentes, o secretário falou no parlamento, como se parlamentar fosse. Um parlamentar especial, com tempo especial disponível, sem cortes. Já os outros deputados tinham 3 minutinhos para falar, segundos a mais, e o microfone era silenciado. Eu fui um que tive o microfone silenciado, como todos os demais. Deputado, então, e o pior, se citado, sem poder fazer a réplica. Sem réplica. Sem réplica. Com tom extremamente autoritário. Olhe bem, um jornalista de um grande meio de comunicação, como temos outros 2, outros 3, com tom extremamente autoritário, o secretário Bezerra se dirigiu a quem lhe fazia questionamentos com soberba e às vezes com veia sarcástica, quase mandando se calar em sua própria casa. Ele nos mandou calar, ele calou. Quando ele não calou, a mesa diretora calava. Quando ele não calava, a mesa diretora calava. Humilhante para os deputados que questionaram. Humilhante para o parlamento. Esta é a visão de quem nos assistiu ontem. Um secretário que veio para cá desmoralizar o parlamento. Ele veio desmoralizar o parlamento. Vomitou os números que lhe foi dado a vomitar dentro desta casa legislativa. Não trouxe nada de novo. O que ele trouxe foi a desesperança do nosso povo. Ele tirou a esperança tão ansiosamente esperada. O secretário que veio ontem aqui, nenhum secretário, deputado Roberto Mesquita, teve uma plateia tão recheada.
era a imprensa. 42 deputados, conforme disse o próprio deputado Júlio César, que é um coro difícil de conquistar aqui, para ouvir do deputado algo que tirasse das ruas a violência que impera desde que o governo Cid assumiu o governo. Que de 2001 a 2011, deputado Roberto Mesquita, aumentou 115%. E só no governo Cid foi 105%. E o secretário dizer que o nosso programa de segurança pública é exemplo para o Brasil. Quando o Brasil, na classificação deste mapa da violência, está aqui, mapa da violência, mapa oficial da violência, o Ceará em 2001 era o 18º estado mais violento, hoje é o 11º mais violento. Então, meus senhores, fica aqui, pelo menos depois da vergonha que passamos ontem, o pedido ao parlamento como um todo, que a mesa diretora leve isso ao colégio de líderes, que vinda de autoridade do executivo, ele virá aqui, e é bom que venha, prestar contas do que está sendo feito no Estado, mas em monólogo, que ninguém participe, que no dia seguinte, aí sim, todos nós aqui, ordeiramente, calados, sem o direito, com a concessão de ele falar sem nós falarmos, uma concessão, porque o parlamento é nosso, não é do coronel da Polícia Militar, que trata hierarquicamente, muitas vezes, com desumanidade, os seus pares. Não é com este formato que o parlamento deva se prestar. Se preste para prestar um grande serviço à sociedade, dando os microfones dessas tribunas para que ele possa falar, ele vomitando os números que queira vomitar, mas já sabendo a sociedade que nós não vamos vergonhosamente nos curvar àqueles números e que tente, como tentou ontem o secretário Francisco Bezerra, calar e calou o parlamento do Ceará. É um formato novo. Falar com o deputado presidente Zezinho Albuquerque, porque nutro amizade pessoal, quero bem, gosto dele. E dizer, senhores deputados, a partir de agora, o executivo, quando chegar ao parlamento para prestar esclarecimentos, vai prestar, vai vomitar o que tem que vomitar, dizer o que quer dizer. Os deputados anotam, já a sociedade já sabe que nós não vamos compactuar com aquilo. Ou pode até compactuar, concordar ou não, mas no dia seguinte, cada um vem e faz o que nós estamos fazendo. Porque eu queria dizer a quem nos ouviu ontem, se tiver hoje também a nos ouvir, que nós não tivemos condição de reagir às agressões, porque não tivemos espaço para tal. Se alguém nos achou covarde, se alguém nos viu acuado, diminuído, foi porque nós não tivemos condição de reagir. A Eliane diz bem, covarde nós não somos. Mas se alguém notou, percebeu que nós possamos naquele momento ter sido, foi porque nós não tivemos a oportunidade de reagir, porque covarde nós não somos. Deputado Heitor, na hora eu me levantei, abri os braços para a mesa, fiquei reclamando, dizendo que o secretário estava faltando com a verdade, mas pouca gente viu isso, pouca gente divulgou. O deputado Sineval pediu calma. Eu vou dar uma parte, o deputado Roberto Mesquita, deputado Vasques. Deputado Heitor, impressiona essa visão narcisista Deputado, do governo. mais 3 minutos, Vossa Essa Excelência. visão de Narciso. Ele não enxerga nada que não seja espelho. E quem não vê a imagem que ele quer ver refletida no espelho dele, ele tenta abafar. Até como esse caso da segurança, que é uma questão que está em todas as ruas do estado do Ceará. Nós temos a questão da segurança como pauta dominante. E nós temos como fracasso a política de segurança implantada. Vi um secretário
que se utilizou de um tempo para nos fazer de besta. Se o senhor olhar, grande parte daquelas imagens, até imagem de bandido daquele de procuras, foram repetidos várias vezes, dando-lhe o tempo até numa técnica policial para exaurir a paciência de todos. E depois com chacota. Deputado Heitor, por que você não se inscreve lá na... Pensei que você ia se inscrever lá na frente. Deputado Antônio Carlos, quando você era líder, você me chamava de meu chefe. A política, deputado Antônio Carlos, nos leva a ver momentos, como nós vimos o governador Cid Gomes há pouco dia dizer que o maior político vivo do estado do Ceará era o Tasso Gereissati. Como nós vimos o governador Cid Gomes dizer que os estaleiros do mundo tudinho iam fazer ele brigar com a Luiziane, e nós vimos o que aconteceu. Portanto, deputado Heitor, Vossa Excelência sai maior porque o povo conhece o seu trabalho por seguidos mandatos, não é por nomeação, não. Parabéns pela sua postura. Obrigado, deputado. Deputado Vasques. Meu caro Heitor, eu estou bastante feliz e representado, assino embaixo do seu pronunciamento. E para não me alongar, até porque o tempo já está exaurido, eu queria apenas dizer aqui 3 frasezinhas que eu acho que calha muito bem nesse episódio que aconteceu ontem aqui. A humildade, meu caro Heitor, é a base do caráter de Deus e dos homens de bem, dos homens bons. A arrogância é atributo dos fracos que se impõem pela força. A simplicidade é atributo dos capazes. Eu queria encerrar, Vossa Excelência traduziu o sentimento desse parlamento, e queria encerrar com essas frasezinhas para reflexão de quem nos escuta e até de quem esteve aqui. Porque o que eu percebi aqui ontem, isso foi uma percepção minha, pessoal, posso até estar enganado, mas é que ele veio com espírito armado de arrogância, exatamente para amedrontar e apequenar esse parlamento. Agora, eu queria que aquela mesma valentia de ontem, ele se utilizasse dela para acabar com os homicídios no Ceará. Porque viver hoje no estado do Ceará, deputado Antônio Carlos, é uma atividade de alto risco. O ir e vir, guardado pela Constituição brasileira, sair de casa para o trabalho, do emprego para casa, de casa para um lazer, no Ceará é uma atividade de alto risco, com a segurança que está sendo dada pelo governo Cid Gomes, gerenciada pelo valente, bravo, secretário Francisco Bezerra. Eu não sei se ainda tem algum deputado. Eu pedi a deputado Antônio Carlos. Engraçado, deputado Heitor, que enquanto o secretário estava aqui, a operação já deveria estar sendo pensada naquele momento. Se eu subir na tribuna, deputado. 4 horas da manhã hoje, a tropa de choque, a guarda municipal, foi ao acampamento do Parque do Cocó, não sei se com ordem judicial não, mas essa coisa de... Com certeza não, porque eu não sei, mas a deputada Helena está me dizendo que não tinha, acredito na palavra dela. E numa tradição que fazia muito tempo não era vista, na calada da noite, na madrugada, sem entrar no mérito do debate, houve uma violência extremada e as pessoas foram, digamos assim, reprimidas violentamente, e está lá essa situação. Portanto, o secretário que veio falar aqui, uma série de coisas, estava naquele momento, com certeza, elaborando essa ação que é ilegal sob todos os aspectos. E outra coisa, nós cobramos de que o método utilizado estava equivocado, porque nós só tínhamos, o Igor me ligou do Diário do Nordeste, eu disse, olha, nós temos 3 minutos, não tem problema, esse tempo deveria ser maior. Agora, a gente tem que ter o direito de se defender quando for acusado de uma réplica ou de outra réplica. Vossa Excelência, eu, deputado Vasco, deputado Perbar, deputado da base, deputado da situação, da oposição, não tiveram o direito sagrado de qualquer Constituição liberal do mundo de ter o direito de se defender. E aí, com certeza, o nosso democrata, o nosso presidente Zé Albuquerque vai repensar esse modelo.
Deputado Antônio Carlos, agradeço. Ainda tem 1 minuto e 27. Eu dou para o deputado Júlio César. Deputado Heitor, Deputada Fernanda. eu gostaria de agradecer a parte, vendo que o tempo já está se exaurindo, então eu vou ser objetivo. Eu já tinha falado antes do formato, Vossa Excelência também subiu à tribuna, o deputado Eliane, mas nós já sabíamos como tem sido. Talvez agora com a discussão mais ampla, com o apoio da mesa diretora, a gente consiga mudar o formato e ver se realmente vale a pena e dar tempo dos secretários, os próximos que vierem, e fazer a sua explanação, e se os deputados vão ter tempo hábil, dependendo das inscrições, tendo em vista que os secretários mais cobrados das pastas mais polêmicas têm muito mais a parte do que outras pastas. No caso de ontem, nós não teríamos tempo hábil de dar a réplica para todos os deputados, Vossa Excelência sabe disso. Eu queria citar um ponto que Vossa Excelência aqui. A deputada Fernanda Pessoa, ela representa muito bem o seu pai, a vida política de seu pai. E por várias vezes outros deputados... Fui eu, deputado Júlio. Eu sei, eu também represento meu pai, dos mesma forma que Vossa Excelência representa a sua. Eu só quero dizer, deputado... Nós fomos eleitos e representamos municípios aqui. Eu estou falando figurativamente. Quem olha para a senhora... Eu, quando olho para a senhora, eu lembro do seu pai. E por várias vezes, assim que eu conheci Vossa Excelência tenha consciência disso, que eu, por engano, até me acostumar, chamava às vezes de Roberto, como outras pessoas. Isso. E eu acho que foi o engano que o secretário teve, da mesma forma que ele se redimiu e no final da sua fala, a deputada estava presente, onde ele pediu desculpa por errar o nome de Vossa Excelência. Então eu acho que ele não usou de má fé. Ele repetiu no início. No início ele repetiu sim, mas depois ele pediu desculpa. Da mesma forma como vários deputados aqui chamavam, confundindo erroneamente a deputada Fernanda de Roberta. Isso é natural, as pessoas podem errar o nome. Eu acho que isso não deve ser explorado, dizendo que o secretário usou de má fé, tentando atingir, de certa forma, a deputada Fernanda. Ele usou de má fé em várias outras eu situações agradeço. dentro do parlamento. Foram 6, 7 minutos.